capítulo 6, versículo 60 até o 67. Pode ser o 71. 60 até o 71. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 60 até o 71. 11 versículos. Você, antes da gente ler, vou dar uma dica já escatológica para você. Tenta gravar o máximo do que você vai ler agora e tentar associar e assimilar o máximo o que a palavra está querendo dizer para você. E aí você vai compreender melhor no final. Amém? Então vamos lá. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandalizai-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas algum de vós que não creem, porque bem sabia Jesus que desde o princípio quem era os que não criam e quem era os que haviam de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concebido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós, se tu tens a palavra de vida eterna? E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi vós a 12, e um de vós é um diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este havia de entregar, sendo um dos 12. Pode se assentar. Glórias a Deus. Essa palavra é muito legal para a gente estar debatendo hoje. E eu já vou dar um título para essa mensagem. Nós servimos a um Deus que confronta. Nós servimos a um Deus que... Agora a igreja, nós servimos... Mais alto agora. Nós servimos... Vamos melhorar o título? Um Deus que confronta. Tá bom assim? Vamos lá. 1, 2, 3. Um Deus que confronta. Se estiver perto de alguém, você fala, aponta. Se não tiver, daqui mesmo eu aponto para você. Um Deus que confronta. Diga para a pessoa: Deus te confronta. Deus te confronta, varão. A pergunta é: por que Deus usa o confronto para nós? Qual o significado real da palavra confrontar? É você testar a pessoa, é você esclarecer para aquela pessoa, é você taxar aquela pessoa, é você colocar dentro daquela pessoa uma verdade que vai mudar a vida dela. Nós estamos vivendo um tempo na nossa vida que o confronto é uma coisa que as pessoas estão evitando. E eu não estou falando aqui do confronto
de ira, de maldade, de vingança. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de um confronto espiritual, de você fazer coisas tipo, isso agrada a Deus, Deus está nisso, Deus está comigo nisso. Será que essa atitude que eu vou fazer, eu vou ser confrontado por Deus? Que tipo de consequências que eu vou ter e que tipo de confronto eu vou ter com Deus? Eu não sei se vocês sabem, mas é bom que fiquem sabendo, ou relembrem. Todo mundo, quem já foi, quem está aqui e quem ainda há por vir, quem já morreu, quem ainda não morreu e quem vai morrer, todo mundo vai se confrontar com Deus, vai ter um confronto com Deus. E esse confronto é uma prestação de contas. Às vezes o confronto, ele é desconfortável. Às vezes o confronto, ele não é bem-vindo, ele tem um gosto amargo. Mas o confronto, ele te liberta. É melhor você ter um amigo que te fala a verdade do que uma pessoa falsa que te elogie. A verdade dói, o confronto dói, mas é necessário. Hoje em dia nós estamos vivendo numa sociedade onde as pessoas não querem mais dizer para outra pessoa o que é e o que não é, o que Deus orienta e o que não orienta. O confronto. Por exemplo, na vida profissional dos meus filhos, eu sempre estou confrontando eles. Por quê? Agora eu vou falar como pai, como pecador. Às vezes eu falo assim: filho, faz isso. Ah, não. Irmãos, a gente entra numa zona de confronto, porque ele acha que ele está fazendo certo. E o pai que já fez o que ele está querendo fazer, sabe que não vai dar certo. E aí o pai diz assim: filho, não vai dar certo. É um confronto. Mas o filho fala assim, o quê? Porque o confronto, irmãos, com Deus e com os homens é assim: ou você entra no confronto e se esclarece no confronto, ou você foge do confronto. Você quer ver uma coisa de confronto? Eu até brinquei com vocês ontem, né? Sobre isso, sobre o Lucas, negócio do dinheiro. Lembra que eu falei ontem? Saiu até na aula de ontem. O Lucas falou assim: eu tenho duas notícias para te dar, uma boa e uma ruim. Qual que você quer? Eu falei: me dá a boa primeiro. Aí ele falou assim: eu começo a trabalhar amanhã, que era hoje. Aí eu falei: tá bom. Aí ele falou: quer saber da ruim? Eu falei: não, a ruim você fica para você. Eu não quero ouvir. Aí ele ficou doido. Ele queria ir para o confronto. Rapaz, mas ele foi me persuadindo. Aí depois ele falou assim: poxa, deixa eu falar ruim. Aí eu falei: tá bom, pode falar. Eu quero R$50 emprestado. Falei: é ruim mesmo. Essa é ruim. Eu falei: tudo bem, eu vou te dar os 50, mas eu tenho uma notícia ruim para te dar. Não tenho boa não, só tenho uma ruim para te dar. Ele falou: qual é? A partir de hoje você está trabalhando, é emprestado. Você vai me dar no final do mês. Quando você receber lá, você me dá para mim. Poxa, pai, que isso? Foi? É confronto. Não, agora não. Acabou o Pix, acabou. Aí ele, confronto, irmãos. Ele pegou assim: tá, emprestado. Então me dá logo 70. Eu falei: tá bom, 70. Ó, não dá calote não, hein? Isso não é de Deus não, hein? Tá bom. Irmãos, Jesus estava andando. E ele andando, estava dando um discurso, falando algumas coisas. Não se sabe qual é o conteúdo, qual é o teor. O que se sabe é que o que ele estava falando nesse dia eram coisas duras. Coloca para mim João 6,60.
Era um discurso duro. E eu vou te falar, rapadura é dura. É dura, mas não é mole. É doce, mas não é mole. Nesse dia, era um discurso doce, mas era duro. Era duro. Era um confronto. Nós servimos a um Deus que está confrontando a gente direto. E o confronto de Deus é necessário para quê? Para dar um start na gente, para dar uma corda na gente, para dar uma sacudida na gente. Essa sacudida, esse confronto, a gente precisa. Diga, eu preciso, Senhor, diga, ser confrontado por Ti. Diga, me confronta, Deus. Muitos depois dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Quem aqui, tirando Thaís, eu acho que Thaís, não é possível, Thaís não é possível, gente. Eu posso até errar. Casa de ferreiro e espeto de pau. Thaís, você já foi a um júri popular? Ah, glória a Deus, né? Tem que vir. Eu já fui a uns diversos. Quem já esteve num júri popular aqui, levanta a mão. Já teve? Glória a Deus. Aqui eu já fui. Irmãos, é um confronto violento. A adrenalina vai lá em cima. Promotor, advogado de defesa, advogado de acusação, Ministério Público, o juiz administrando. É um confronto violento. O promotor tentando desqualificar, fazer um monte de coisa. O advogado pegando aquilo ali para defender. Mas é um confronto para esclarecer as coisas que estão acontecendo, aquelas narrativas, e saber o que é verdade e o que não é de Deus e o que não é de Deus. O confronto, olha, irmãos, o confronto é para você levantar o tapete, às vezes, e ver a sujeira que está lá embaixo. O confronto é para isso. Às vezes o confronto de Deus não é para te constranger, é para te esclarecer. Porque tem gente que vive de ilusões. Nesse dia Jesus, eu não sei que tipo de sentimento que ele estava, mas Jesus estava duro. E ele pregou algo áspero. Ao ponto dos discípulos emitirem as seguintes palavras: uau! Hoje ele pegou pesado. Ele está falando de coisas duras. Irmão, e foi tão duro que Jesus falou, que parte das pessoas que estavam seguindo a Jesus desistiram e foram embora. Não seguiram mais a Jesus. Quer ver? Eu vou pedir os mais velhos aqui da igreja não se manifestarem, deixa os demais. A palavra de Deus, isso é um confronto, tá? A palavra de Deus, ela tem 3 finalidades, 3 pilares básicos. Alguém sabe quais são os 3? 3 finalidades existem essas escrituras. Ela tem 3 objetivos na sua vida. Quais são os 3? Hã? Tá morna. Orientar tá morna. Tá geladíssima. A escola. Ai. Irmã, vamos lá, você é o objetivo. Ela consola, ela edifica e ela exorta. Mas você acredita que confronta com você? Quando a palavra de Deus vai te edificar, é porque você está destruído. É um confronto. Quando a palavra de Deus vai te consolar, é porque você está triste, está abatido, está para baixo. Então a palavra de Deus vai lá e te consola. Mas quando a palavra de Deus vai te exortar, ela está dizendo: ei, ei, você precisa de correção. A Bíblia diz, não é possível que essa ninguém saiba, que o Espírito Santo, ele vai ficar aqui conosco, não só de companhia, mas ele vai ficar principalmente para convencer do pecado, do juízo e da justiça. Ei, convencer do pecado, do juízo e da justiça. Confronto. Quem não tem pecado aqui, levanta a mão. Uau, que bom.
Sabe o que o Espírito Santo está dizendo para mim e para você que somos pecadores? Eu vou confrontar você toda vez que você pecar. Eu vou confrontar você toda vez que você sair das Escrituras. Mas o Espírito Santo só confronta quem permite. Pastor, me prova isso. Eu vou provar. Nesse dia, Jesus viu as pessoas saindo fora, porque o discurso era duro, era um discurso de exortação. E aí ficaram quem? Está muito claro aí na palavra, na exegese, não há o que se discutir. Está muito claro que quem ficou foi os 12. Os outros debandaram. E aí Jesus se dirige aos 12, como se não bastasse o discurso duro que ele deu. Ele chega para os 12 e ainda diz assim: não quereis vós também embora? Ele fez essa pergunta: vocês não querem ir embora também? Gente, falando humanamente, não parece que foi desnecessário Jesus falar isso para os seus 12, uma vez que os seus 12 não debandaram, não saíram? Ou seja, se eles ficaram ali, é porque eles foram fiéis. Mas mesmo assim Jesus confrontou eles, tipo: quer ir embora também? Era necessário Jesus falar aquilo? Era. Tipo, vocês têm livre-arbítrio, vocês podem fazer o que eles fizeram também, vocês podem ir embora junto com eles. Mas eles, dentro deles, já tinham uma escolha. Eles disseram: a gente já escolheu ficar há muito tempo. A gente, quando largou tudo, Senhor, a gente sabia que o Senhor era Filho de Deus. A gente escolheu para ficar. A gente sabia que ia ter discurso duro, que ia ter dias bons, dias maus, mas a gente sabia que em todos os dias o Senhor estaria conosco. Eu vou para onde? Eu vou para onde? Eu vou para onde? Fala para mim, eu vou para onde? Ele disse: vai para onde você quiser. Não! Eu não posso ir para qualquer lugar. Por quê? Porque só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Só o Senhor pode me levar para o céu. Só o Senhor pode me exortar. Pode falar o que o Senhor quiser. Pode dizer se eu estou bem, se eu estou mal. Mas eu quero ficar aqui. Parabéns vocês, meia dúzia que bateram palma. Parabéns, porque essas palmas não é para mim, é para Jesus. Vocês querem ir embora? Não. Por quê? Porque só o Senhor tem palavra de vida eterna. Ou seja, a minha salvação é ficar do seu lado. Irmãos, Jesus nunca disse para mim e para você que era fácil seguir Ele. O que Ele disse é que a chegada valeria a pena. Ele nunca disse que no mundo a gente não teria aflições. Pelo contrário, Ele disse: você vai ter aflição. A gente encontra em Deus o sim, o não, o espera. A gente encontra não também em Deus. E o não de Deus, às vezes, é um confronto de permissão para evitar coisas piores na vida da gente. Não quer dizer que um pai, quando dá um não para um filho, é porque o pai tem prazer em dar um não. Não, pelo contrário. É Deus poupando. É o pai cuidando de você, te confrontando, dizendo: não, não, não. Aqueles discípulos, os 12 ficaram. Mas teve outra coisa que aconteceu aí que vocês leram e talvez não perceberam. Há um momento que Jesus fala assim. Eu vou traduzir em linguagens mais claras, que fica melhor para vocês entenderem. Mas teve um momento que Jesus falou assim: eu já sabia quem ia ficar comigo e quem ia sair. A teoria, que vocês não sabem qual é, mas um dia eu vou explicar. A teoria calvinista, ela defende de que uma vez salvo, salvo para sempre, e os predestinados já existem. Ou seja, já tem os que vão para o inferno e os que vão para o céu. Óbvio, tem. Mas Deus não fez para tal coisa, para tal destino. Mas isso acontece, existe por opção e escolha de cada um. Porque a vida nossa é uma escolha. Escolha se vai embora ou se vai ficar com Cristo. Escolha se vai fazer isso para Deus ou se vai deixar depois servir a Deus. O Jamir falou para mim, acho que foi ontem na aula. O Jamir falou assim para mim ontem, falou: olha,
Mas ele não tem ideia do confronto que ele causou comigo ontem, quando ele falou assim: olha, a partir de setembro, 1º de setembro, eu estou à disposição, estou de férias, eu estou à disposição para trabalhar para o Senhor. Eu falei: ih, caraca, agora você pegou pesado comigo, porque eu estava querendo um cara para fazer evangelismo, para sair comigo, que fosse homem de preferência, para andar de moto. Aí nós estamos num confronto, porque ele falou: eu quero ir de carro. Eu falei: eu quero ir de moto. Ele: de moto eu não gosto, quem gosta de moto é minha mulher. Eu gosto de carro. Eu falei: mas sua mulher não está de férias, quem está de férias é você, e quem eu estou precisando é você. E se fosse um jegue para a gente fazer evangelismo? Ah, eu ia, mas já que tem carro, vamos de carro. Eu falei: para desse confronto, vamos de moto, rapaz. Tem até um capacete já para você. É sério. Essa escolha dele de separar esse tempo dele para Deus é uma escolha pessoal, mas é uma escolha sábia, porque a pessoa separar um tempo para trabalhar com Deus, para ficar com Deus, é uma coisa muito, muito peculiar. E eu acho que você escolheu a coisa certa. Amém, irmão? Deixa as irmãs terminar ali para a gente terminar. Amém? Tá tudo bem, irmão? Nós estamos no culto, viu? Amém? Jesus está aqui. Amém, mano? Chegou arrasando. Gostei. Chegou tremendo. Discurso duro, né? Do pastor aqui, né? O pastor acabou de ser duro. Confronto aqui agora. Mas sabe por que isso acontece? Eu estou fazendo por bem. Eu estou dizendo assim, tentando abrir os olhos. Que acabou de fazer uma cirurgia exatamente nos olhos. Mas é os olhos espiritual. Ei! Isso aqui é a casa de Deus. Isso aqui é um santuário. Isso é lugar de oração. Ei! Isso aqui não é brincadeira, isso aqui não é shopping. Ó, confronto. Os católicos são mais religiosos do que nós e mais ritualistas. O cara passa de longe, na alta calçada da igreja. Tem uns que até os nossos entram aqui já. Ei, me conta uma coisa. Você pegou o perfume lá ontem? O creme? Caramba, bicho. Caramba. Mas tinha que ser a pregação do confronto mesmo. Não tem jeito não. E o diabo já sabia. Falou assim: hoje eu vou confrontar ele. Conseguiu. Muita gente foi embora nesse dia. Por que essas pessoas foram embora às vezes? Não aceitam o confronto de Deus. Sabe por quê, irmão? Quem é confrontado por Deus, aceita o confronto de Deus, é liberto. Ou seja, não tem outro endereço além do de Deus. Foi o que Pedro disse: não vou para lugar nenhum, não vou seguir os outros, não vou sair com os outros. Por quê? Porque só aqui no Senhor eu encontro palavras de vida eterna. Aí Jesus vem depois dando uma deixa, dizendo assim: eu já sabia quem ia ficar comigo, quem não ia ficar. Aí depois ele diz assim: é necessário que isso aconteça para que o Filho do Homem vivifique. Aí diz assim: vocês estão escandalizados pelas coisas que eu estou falando agora. Olha o que Jesus falou: vocês estão escandalizados pelas coisas que eu estou fazendo agora. Aí ele faz uma comparação, um paralelo. E ele compara com o quê? Olha com o que ele compara. Isso é poderoso. Imagina se vocês vissem o Filho do Homem flutuando nos ares e subindo para os altos, da onde ele veio. Ou seja, se vocês não estão preparados para ouvir uma correção, um confronto básico, vocês não têm olhos para ver Jesus. Irmão, todo mundo aqui já ouviu falar que Jesus está vindo, Jesus está vindo, Jesus está vindo. E tem gente que diz assim: ah, essa conversa é balela, desde a minha avó está vindo, está vindo, está vindo. Ei, pode ser que você não veja, seja outra geração, mas uma coisa certa: ele vai vir. Ele vai vir. Pode ser que não seja por seus olhos, vai ser por os olhos de outra pessoa, mas uma coisa é certa: ele vai vir, ele vai vir. Porque o que ele fala se escreve, se ele disse, ele faz. Ele tudo pode, ele sempre será o Rei da Glória. O Rei da Glória está dizendo: eu vou voltar, minha noiva. Rabassubiar, carabanácia.
Você quer ver uma coisa, Mateus? Pega o microfone, Mateus. Você vai ser o meu kiss. Olha só, Mateus, responda para mim na sua visão ótica. O que é mais espetacular, o que é mais tremendo, o que é mais mirabólico? O que é mais mirabólico? É ver Jesus aqui no chão, em pezinho, conversando com você, ou Jesus flutuando nos ares, assim, nas nuvens e descendo? O que é mais impressionante das duas cenas? Jesus normal assim? Ele flutuando. Isso mexe com a gravidade, mexe com efeitos, mexe com um monte de coisa, é isso? Isso. Então Jesus está dizendo assim: eu estou aqui na terra conversando com vocês como homem. E aí eu dou uma correção, coisa de homem, coisa de amigo para amigo, de pai para filho, de salvador para criatura. Agora imagina eu em espírito flutuando nos ares. Isso me lembra, sabe o quê? Quando Davi, não foi quando ele pecou não, foi em 1 Crônicas 21. Quando ele contou o exército, fez um censo, e Deus não gostou. Aí Deus confronta ele dizendo assim: ah é? Mandou um anjo, o anjo matou 70 mil soldados dele no dia. E ele, escuta, ele de joelho, orando, e o anjo matando. Só via o barulho da espada. Parece que eu estou vendo, irmão, eu viajo tanto na palavra que eu fico em delírio. Vou dar um exemplo, assim, ó, vou fazer um efeito especial. Como é que seria 70 mil homens sendo mortos com espada e um anjo do lado? Que tipo de barulho, que tipo de... Parece que eu estou vendo assim. Você pode me ajudar? Vamos fazer um improviso? Você vai ficar com a cena dos que gritam quando toma uma espadada, ok? Eu faço o barulho, a Amanda faz o barulho da espada, que é só isso, só isso. E eu sou o que vai falar alguma coisa, beleza? 1, 2, 3. Peraí, só um minutinho. Porque a espada está muito baixa. A espada é um canivete. Não, por favor, aumenta essa espada. Não, troca com ela. Usa a inteligência emocional. Vai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Os dois, três, é os três. É os três. Ó, você espada. Ele é o cara que grita, toma espadada, e eu sou outro. Vai. 1, 2, 3. Meu Deus, ai Jesus, vai morrer, ai meu Deus, ai meu Deus, Não, foi mais ou menos isso. Tô errado, gente? Esse cara é doido? Não, eu fico imaginando, olhos espirituais. Aí diz a Bíblia que no meio, de novo, 1, 2, 3. Meu Deus, ai meu Deus, ai, não mata não, ai, matou, meu Deus, aí no meio que, aí parou o barulho, Davi estava ajoelhado, prostrado, e aí ele estava com humilhação, pano de saco de cinza na cabeça, e aí ele dá uma olhadinha para os ares, esses ares que Jesus falou agora para os discípulos, aí ele vê um anjo flutuando no ar com a espada, esse mesmo anjo que tinha matado 70 mil homens. Ele está assim, ó, porque o Senhor disse para esse anjo assim: basta, parou. Aí o anjo parou e ficou flutuando. Aí Davi viu o anjo. Irmãos, imagine você ver um anjo flutuando, e você olhar assim e dizer: meu Deus, um anjo. Muitas pessoas como Abraão, José, Isaac, Daniel, Sedraque, Mesaque, Abednego, viram Deus de perto. Moisés viu Deus se manifestar no Sinai para ele. São cenas impactantes, é isso que Jesus estava dizendo. Ei, se eu falo uma coisa aqui para você, para o seu bem, você não entende. Agora imagine quando você, será que você está preparado para me ver flutuar? Será que você está preparado para me ver meus olhos de fogo? Ei, num cavalo branco buscando vocês, será que está preparado? Ei, irmãos, está na hora da gente buscar coisas que os olhos não viram, o coração ainda não sentiu e o ouvido não ouviu. É sério. Irmãos, vamos sair desse básico, vamos sair desse evangelho mediano. Ei, vamos entrar num estágio power.
num estágio aonde você se espiritualiza mais, aonde você busca mais Deus. Irmãos, tem muitas coisas na minha vida que poderiam ser melhores desenvolvidas e melhores executadas também. Era por volta, Maria, de 6 horas, né? 6:30, quando você chegou em casa, que eu falei que eu ia fazer uma oração lá no Verdurão, não foi? Mais ou menos isso. A moça falou: olha, por favor, vem aqui. Eu preciso que você ore. A bebê desde ontem, ela só chora, só grita. O médico não acha nada, mas a menina grita, chora a noite toda. E pelo amor de Deus, e não sei o que. Irmão, eu falei: Maria, resolve aí o chocolate, resolve o café, resolve tudo, que eu vou lá. E eu fui. Por isso que eu cheguei atrasado. Aí eu peguei a bebê. Aí ela pegou 3 crianças que estavam lá, falou assim: manda as crianças sair, que o senhor vai orar. Eu falei: não, deixa as crianças aqui. É da boca dessas abençoadas que saiu o verdadeiro louvor, perfeito louvor. Deixa elas aqui, foi de Deus, tudo pequenininho. Aí eu falei assim: ó, deixa eu falar para você, o pastor vai querer orar junto com vocês. Eu sei que você não sabe da oração, mas vocês só ficam de olho fechado e vai dizendo assim: amém, 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 e deixa o resto com o pastor. Amém? Ok? Beleza. Aí eu falei para a mãe, deixa eu falar uma coisa para você, presta atenção. Você tem fé? Ela tem. Então me dá essa criança aqui, porque se eu sou... eu fiz igual a Elias. Segundo as minhas palavras, eu não aceito essa enfermidade. Se eu sou de Deus, essa enfermidade vai cair por terra agora, não é amanhã não, é agora. Eu não dou nem prazo para amanhã. Eu preciso que seja agora, para a glória de Deus. Me dá essa criança para cá. Aí eu comecei: Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, vai desfazendo todo o mal. Vai. Quando eu terminei de orar, irmão, eu estou no altar. Você pergunta a mulher lá, quando ela vier domingo aqui na igreja: deixa eu botar a mão nas escrituras aqui. A criança tinha 2 dias que não ria para ninguém. Quando eu peguei a criança e dei uma sacudida para cima assim, a criança... Eu falei: eita glória! Que confronto maravilhoso! A luz, quando chega, as trevas vão embora. Tem que ir embora. Ei, você é luz, as trevas vão embora. Você vai confrontar a luz, sabe por quê? Porque, ei, meu irmão, você é luz, e a luz sempre é maior do que as trevas, sempre. Aí eu peguei a criança. Gente, eu me senti, sabe o quê? Sério, assim, sério. Modesta parte. Sério, modesta parte. Mas eu me senti 1% de Eliseu. 1% só. Porque você vê a cura na hora assim, você diz assim: eita glória, eu estou pegando o Satanás pelo chifre. Eita glória. Eu falei: toma sua filha está curada. Aí dei para ela. Ela chorando. Aí o Senhor falou assim: não vai embora não. Quando eu fiz assim, aí o Senhor falou: não vai embora não, volta, entrega um recado para ela. Eu falei: Senhor. Aí Senhor, eu falei: olha só, o Senhor mandou dizer para você, essa criança não pode ficar passando de mão em mão não, hein, no colo de qualquer um não. Tem gente aqui nesse comércio, você fica trabalhando com essa criança aqui, e gente que, aí vê o bebê, ai meu bebê, e pega aquele bebê com energia ruim. Eu falei com ela: hoje eu dei um abraço, sem saber que o cara era pai de santo. Quando eu abracei ele, eu senti uma coisa ruim. Aí o cara do lado olhou e falou: você sentiu o quê? Eu falei: uma coisa negativa. Ele falou: claro, ele é líder de um pai de santo, um terreiro lá em Setiba. Eu falei: filha da mãe, na hora que a luz e a treva batem junto assim, ó. Não, Zé, mas não tem isso não, bate e volta, a luz tem que ir embora. Meu Deus, eu vou abraçar os macumbeiros todos por aí. Ai deles. A trevas, perdão. I'm sorry. Excuse me. Gente, correção. As trevas vão embora. Tem um negócio nas trevas que eu não entendo. A gente fala muito assim, né? Aqui tem gente negra e eu quero deixar bem claro que eu não sou racista, em hipótese nenhuma. Casaria com a negra, sem problema.
Mas tem uma coisa no racismo que eu não entendo. Vou dar um exemplo. Essas cadeiras aqui, ó, branca é 30, preta é 50. Não, cara. Vocês querem dizer para mim que não existe preconceito? É vocês que botam preconceito. Você sabia que um celular branco, ele tem um preço, o preto tem outro preço, mais caro. É questão de estética, não sei o que é, mas eu acho que não deveria ter essa aferição de preço, essas coisas de relatividade de valor. É o mesmo aparelho, é a mesma configuração, é o mesmo modelo, não é para ter. Ah, mas é porque sai mais. Irmãos, eu falei para a moça que ela não deixasse o bebê dela no colo de qualquer um, que Deus mandou falar isso para ela. Ela falou exatamente isso, pastor. Entrou uma mulher aqui e eu vi que essa mulher não tinha filhos. E ela falou, ai, quem me dera ter um bebê desse. E ela começou a falar, e ela começou a desejar aquele bebê. Agora, por que pega nessas pessoas? Porque essas pessoas não são luz. Treva, quando chega perto das trevas, elas contaminam, e você não percebe que a treva está misturada com a treva. Agora a luz com a luz também você não percebe, porque é luz com luz. Agora a luz, quando chega nas trevas, Heraldo, vamos lá, apaga aí tudo. Ó, nós estamos nesse momento em trevas. A gente pode tentar fazer uma força para uma luz, pelo menos, já dar uma melhorada. Mais luz. Olha como as trevas já vão indo embora. Aí Heraldo vai lá agora. Ela só vai embora com a luz. A escuridão só vai embora com a luz. Lucas 14, 26 diz assim: confronto, tá? Um Deus que confronta. Se você fosse confrontado por Deus, como você reagiria? Às vezes tem gente que ignora o que Deus está falando e releva. Outros, sim, Senhor. Ok, Senhor. Pode deixar, Senhor. Eu vou fazer isso, Senhor. Porque Deus é o seu Pai, é o nosso Pai. Ele está cobrando de nós. Se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai e mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Vamos, segura isso aí, deixa congelado. Depois a gente vai para Mateus 10, 34. Confronto. Imagina, como é que você explica para sua mãe, como Abraão explicou para os pais dele: pai, mãe, eu vou deixar vocês. Para quê? Para seguir a Deus. Pai, eu vou para a igreja. Eu vou usar uma história muito típica que nós temos aqui, que é a história da Regina. Graças a Deus isso não acontece mais. Mas a filha da Regina tem uma época, muito minha amiga, ela, Renata. Então, uma época ela pedia assim: mãe, hoje não vai não, hoje eu não estou bem. Fica aqui, não vai para a igreja. Aí a mãe dizia assim: eu vou, mas eu vou orar por você. Mas eu vou deixar o Espírito Santo com você. Eu vou deixar o anjo do Senhor com você. Mas eu vou, mas eu vou deixar alguém maior do que eu com você. Mas ela não ficava. Sabe por que ela não ficava? Porque ela sabia que o tribunal, a sentença, o martelo batia aqui, ó, era aqui dentro do santuário. Era aqui que ela derrubava as trevas da casa dela. Hoje a filha dela é próspera, a filha dela vai ser do Senhor, sim. Ela é uma serva de Deus, nunca deixou de ser, nunca vai deixar de ser. Mas essa mãe lutou com tudo que podia, dizendo: não, você não vai me deter, não vai me parar, porque aonde eu vou é onde está a resposta, é onde está a cura, é onde está a solução para a tua vida. Ei, irmãos, talvez esse pedido aqui de Deus é um pedido escabroso. Como é que você diz para Débora, Raquel: mamãe não te ama tanto como ama Deus. Eu amo muito mais Deus do que você, minha filha. Você é segundo plano, Deus é primeiro. Isso agride você, o seu instinto, agride a sua filha, agride a natureza e agride o sistema social comum. Não é normal. Mas as coisas de Deus
elas não são naturais, elas são exatamente espirituais. Aí Jesus chega assim, Thaís, e faz exatamente na cena que você está aqui, que você me inspirou. Pode uma mãe como essa daqui, que está com o bebê no colo, esquecer dela? Tem possibilidade, Thaís, de você ir embora e por um acaso esquecer a bolsa, sim, o celular? Pode esquecer o celular? Pode. Mas você pode esquecer Betina? Mas o Senhor ainda fala assim: mas se você esquecer Betina, fica tranquila, minha filha, eu cuido dela lá na igreja. Outro dia eu perdi R$50. Aí eu falei assim: só tem um jeito, pedir a Deus que segure o vento, e eu vou voltar pelo mesmo caminho de onde eu vim. Aí quando eu cheguei aqui nesse hotel Nevada, aí esse pedacinho não pode, eu tinha que vir por aqui, mas eu tinha ido por ali, porque ir pode, não voltar não pode, mas eu tinha que voltar por onde eu vim, para achar o dinheiro. Aí tinha uma viatura, o guarda falou: por aqui não pode não. Aí eu falei: eu perdi o dinheiro. Aí ele falou: então pode. Quase tomei uma multa, por causa de R$50. Aí voltei. Quando eu olhei, olha a onça lá, gente. Olha ela lá, o corpo estendido, era contato, era só um contato. Eu chamei o VAR na hora assim, ó. Tá lá. Pênalti, achei. Filha da mãe, quem mandou você sair de perto de mim? Eu nem dei discurso duro para você. Tá amarrado. Aí peguei meu dinheiro de volta. Às vezes, sua família não vai entender a decisão que você tomou de ficar com Deus. Seus filhos vão dizer: minha mãe só quer saber de igreja, só quer saber de igreja. Não é a igreja que está em jogo, não é o santuário, é a presença de Deus, é um relacionamento com Deus. Olha o que diz Mateus capítulo 10, versículo 34 e 36, e essa palavra é tremenda. É aí que eu enterro, eu termino no 36, que arrebenta com tudo. Que é o tema, um Deus de confronto. Não cuideis que não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em disseção o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. Assim os inimigos dos homens serão seus familiares. Tem confronto aí? Muito ou pouco? É doloroso esse confronto? Você sabe que quando a gente vira crente, uma das primeiras coisas que a família da gente faz é assim: e é crente, né? E tá na igreja, né? Aí você olha assim e fala: poxa, minha mãe está falando isso. Minha mãe, quando ela quer pedir um negócio para mim, ela fala assim: posso falar com o pastor? Eu falei: ih, aí vem bomba. Aí ela quer que eu abra mão de uma situação que meu irmão está fazendo contra ela. Um exemplo. Aí ela usa meu lado pastor. Por quê? Porque o pastor é mais fácil de aceitar o confronto, de renunciar, de abrir mão. O homem, não. O homem não quer isso. Mas o pastor tem que fazer. Tem que fazer, irmãos. Eu vou terminar com Mateus 12, versículo 36. Mateus 12, 36. Esse é Mateus 10, agora é Mateus 12, 36. O último confronto, o confronto do juízo. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disseram, hão de dar conta no dia do... E você sabe que palavra é essa? É a palavra que Deus disse para a pessoa usar, e a pessoa usou a palavra dela. Você sabia que tem muita gente que vai dizer no dia assim para o Senhor, dizer: Senhor, lembra-te de mim? Eu curei a menina lá no Verdurão. Lembra que eu dei o testemunho lá, que a menina estava doente? Sou pastor Theo. Fizemos sinais, proezas, maravilha. Aí Deus vai olhar para mim e dizer assim: não vos conheço. Apartai-vos de mim, malditos,
Você não pertence ao meu reino. Você nunca honrou minha palavra. Você é uma vergonha. Sai fora. Vai para o quinto dos infernos. A gente engana as pessoas, a gente engana até a gente mesmo. Mas a gente nunca engana Deus. Eu prefiro um confronto com Deus e esclarecer e botar as coisas no trilho e saber que Deus está me aprovando. Porque tem uma coisa que Deus pode fazer na minha vida e na tua vida que eu morro de medo. Na terra, depois do céu, as duas coisas que eu tenho medo de Deus. As duas coisas que eu tenho medo de Deus. Eu vou falar da segunda primeiro. A primeira delas é Deus me tirar do céu. Ou eu me tirar do céu. Deus vai me tirar se eu me tirar, porque eu vou ser condenado pelo que eu mesmo fiz. Então quem me bota no céu e quem me bota no inferno sou eu mesmo. Não é Deus. Deus não fez ninguém para ir para o inferno. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte de um pecador. Mas as duas coisas que eu tenho medo é ser retirado da lista, do livro da vida, primeira, e a segunda que eu tremo aqui na terra, é Deus tirar de mim ou de você a presença e o Espírito dele de você. Você passa a ser um zumbi, você passa a ser ninguém na vida. Deus te rejeitar é a pior coisa que existe na face da terra. É oração não respondida. É você falar com Deus, é sua vida ser medíocre, travada nessa terra. Irmão, a Bíblia diz que Deus preparou o melhor daqui para mim e para você. Coloca para mim 1 Samuel 16:1. É essa palavra que eu tenho medo. Ser rejeitado por Deus. Imagine Deus falar assim: não quero mais saber de você. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os filhos dele tenho provido um rei. Ou seja, Samuel, não quero eu, o Senhor, saber mais dele. Não tem coisa pior do que você falar com Deus e Deus não dá a mínima para você. É pior do que um órfão. Você é vulnerável até para o inimigo te tocar, porque você não tem mais a proteção de Deus. Mas a Bíblia diz que os que temem ao Senhor, Ele guarda e livra de todo mal. Irmão, essa proteção que a gente está buscando aqui de Deus e tudo mais, isso não é num culto não é nem 2 cultos não, é no percurso da vida, é no dia a dia, é buscando toda semana, é oração, é a presença, e vai buscando, e vai buscando, e vai buscando, e vai buscando. Sabe o que Deus está dizendo para mim, para você? Tem que ser uma prática diária, nossa. Regina, enquanto você arruma lá, eu já vou terminar aqui, amém? É uma prática diária, nossa. Por que a gente vem aqui? Eu vou dar um exemplo. Levanta a mão aqui. Quem lembra da mensagem de domingo? Sobre o que a gente pregou? Levanta a mão. Nossa, tem um aqui. Caramba, houve até dinâmica. Mas é normal a gente esquecer, sabe por quê? De domingo para cá, já teve uma série de informações na nossa cabeça, coisas, flashes, e isso vai ficando para trás. Aí o que a gente faz? Vem na quarta de novo para quê? Para reacender de novo o cérebro. Para reacender o Espírito Santo sobre nós outra vez. Entende, irmãos? Eu vou terminar dizendo uma coisa para vocês. Oséias, ele fala assim: prossigamos em conhecer ao Senhor. Prossigamos. Paulo diz assim: sigo para o alvo, o prêmio da soberania que está onde? Em Cristo Jesus. Ou seja, irmão,
É como, vou dar um exemplo, tá? É só uma simulação, mais uma simulação para você compreender melhor. Aquela caixa de som preta lá, ela é Jesus. Todo dia eu faço isso aqui, ó, dou um passinho. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, aleluia. Aí vem outro culto, eu tô, ó, no nome de Jesus, meu Deus, meu Pai, aleluia. Louvado seja Deus. Aí outro culto eu venho. Meu Deus, meu Pai, meu Deus, meu Senhor, perdoa meus pecados. Senhor, que semana terrível, meu Deus, meu Pai. Mas eu estou chegando perto dele, eu estou chegando perto lá do céu. Senhor, meu Deus, meu Pai, meu Deus. Ai, Senhor, não deixa para trás não me esquece de mim não. Fica comigo, Senhor. É a caminhada da vida, já 1 ano, passou 2 anos, 3 anos. Mas eu estou caminhando, eu estou indo para lá. Eu não estou recuando não estou indo nem para a direita, nem para a esquerda. Mas eu estou indo, eu estou quase lá. Eu estou chegando, Jesus. Aí chegou minha morte e eu estou lá, segurei. Quase que eu não cheguei no céu. Quase. Meu Deus. É mais que um culto. É a presença. É um aprendizado. É uma chama. É o Espírito Santo. É o fogo de Deus sobre mim e sobre você. Amém, igreja? Oremos ao Senhor. Vamos ficar de pé e vamos fazer uma oração. Pede a Deus para não fazer como aqueles discípulos saírem da presença. Pai, Senhor, se o Senhor fala que é para amar mais do que o pai, a mãe, quanto mais, e o Senhor disse inclusive que é para aborrecer o nosso próprio corpo, inclusive é para amar mais do que a nós mesmos. O Senhor tem que ser o top de tudo. Senhor, nós somos falhos e vejo que estamos longe dos teus pensamentos, que são mais altos do que os nossos. Os teus pensamentos são maiores. A tua graça nos basta. O teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Senhor, não retire de nós o teu Espírito. Seja conosco, nos abençoe em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Que a bondade de Deus, que a misericórdia do Senhor esteja conosco. Como diz esse louvor que a gente vai colocar, o melhor amigo. Esse louvor da Nani Nair, ele fala, expressa muito bem. Senhor, é nas horas mais escuras da minha vida que o Senhor estava lá. Obrigado, Senhor, porque eu posso contar com o Senhor. Obrigado porque se eu me render, se eu me deleitar no Senhor, eu sei que ali eu te encontro. É na correção do Senhor, é no confronto que o Senhor vai me poldando, vai me moldando. Assim como o oleiro vai trabalhando no vaso, na casa do oleiro, assim o Senhor vai trabalhando na minha vida, porque eu quero ser vaso. Eu quero ter azeite, eu quero ter unção dentro de mim. Eu não quero ser um vaso oco, vazio, Senhor. Mais vale um dia na tua casa do que 1000 dias fora dele. Abençoe, Senhor, a vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Presta atenção nesse louvor. Esse louvor é para tocar no seu coração. Se cair, Jesus levanta. Se estiveres doente, Jesus é a cura. E se tiveres questões, Jesus é a resposta. E se precisares de um abraço, Jesus consola. Vamos fazer o seguinte, vamos abraçar. Não, vamos abraçar. Sai do seu lugar, vamos abraçar. Não. Sai do seu lugar, igreja, em nome de Jesus. Receba o confronto. Quando oras, Jesus ouve o teu clamor. Quando sofres, Jesus
Aleluia. Oh, meu Deus. Vamos terminar assim, meu Deus. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós, aqueles que aguardam a vida do Senhor. Diga amém. Vamos lanchar, vamos tomar café, vamos celebrar. É dia do Senhor, é dia de vitória. Em nome de Jesus.